Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 31 de dezembro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho lindíssimo que foi deixado pela irmã Marina. Minha querida, muito obrigada. Nós não poderíamos terminar o ano com um sonho mais lindo do que esse. Eu agradeço muito você ter gastado seu tempo aí para fazer esse áudio. E eu quero aproveitar, irmãos, para deixar uma mensagem para vocês que está lá em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo o que acho alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas são palavras do apóstolo Paulo que nos encorajam a prosseguirmos. Prossigo para o alvo. O ano de 2023 foi um ano difícil, mas também um ano de muitas bênçãos. O Senhor nos trouxe muitas alegrias, muitos livramentos, e nós sabemos, irmãos, que temos um ano difícil pela frente, mas um ano em que teremos o Senhor Jesus cuidando de cada um de nós. Não podemos duvidar disso. Ele não tem dormido. E nós agradecemos a Ele por cada sonho que foi passado aqui, pela nossa esperança que foi renovada a cada dia. E agora, e mais esse áudio, mais uma vez, nós vamos ver a criatividade de Deus se manifestando e renovando as nossas alegrias. Muito obrigada, irmão e irmã, por você vir aqui todos os dias, por querer ouvir as histórias e as experiências que os irmãos receberam. Eu estou muito alegre em participar do reino de Deus através desse canal e alcançar os irmãos que o Senhor tem trazido até aqui. Muito obrigada por sua presença e por sua amizade. Ok, amados? Então vamos à experiência da irmã Marina. Muito obrigada, querida, por ter deixado. Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo para cada um dos irmãos. A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas. E esse ano que se inicia, esse novo ano 2024, que seja um ano promissor na vida de cada um de nós. É assim que o Senhor abençoa a sua vida, abençoa a minha vida, e que nós possamos mais um ano tendo vitórias no nome do nosso Senhor Jesus. Amados, eu venho aqui contar mais uma pérola a nossos irmãos, a nossa irmã Gisele, tão usada pelo Senhor, abençoada por Deus, por ter o Senhor dado a ela essa direção de trazer até nós esse canal onde possamos contar as maravilhas que o Senhor tem nos dado enquanto nós dormimos, né? Porque eu digo que são pérolas do Senhor para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso corpo, e que nos alimenta até enquanto o Senhor ainda não chega, né? Enquanto aguardamos por Ele, nós vamos nos alimentando com as maravilhas que o Senhor tem nos dado. Amados, eu venho aqui para relatar, contar um maravilhoso sonho que o Senhor me concedeu alguns dias atrás, e eu senti o desejo muito forte de contar antes de acabar esse ano de 2023. E o que o Senhor me mostrou foi muito lindo durante 2 dias. Amados, em um dia, o Senhor me mostra esse sonho. Primeiro, um grande, posso dizer assim, uma extensão de terra bem grande, bem espaçosa, com muitas formigas e tanajuras junto. Parecia um exército de formigas e tanajuras, mas era assim uma extensão naquele chão bem espaçoso, bem grande, e aquele chão
assim coberto de formigas, mas a formiga que eu digo é aquelas formigas grandes, tipo aquelas quase que do tamanho da tanajura, aquelas formigas vermelhas que cortam folhas, é aquelas formigas que Deus me mostrava, e também entre elas muitas tanajuras, e todas no chão, todas no chão. Então você imagina aquele chão coberto, mas era assim um terreno extenso delas. E entre elas tinha uma divisão. Elas estavam todas até tinha um limite. Daquele limite elas não passavam. Do outro lado daquela linha a qual elas não passavam nenhuma formiga para o outro lado. Então eu conseguia passar daquele lado daquelas formigas para o outro lado que não tinha formiga, mas não tinha nada que separavam elas. Simplesmente elas por si próprias, elas não se misturavam com o outro lado do terreno, a qual o Senhor me mostrou algo muito lindo. Lembra do mar, né? Do Mar Negro, né? E se misturando com outro mar, que as águas escuras não se misturavam com as águas claras, né? Do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, você também vê isso, essas águas que não se misturam. Assim era esse sonho. Quando eu passava desse lado das formigas para o outro lado, era simplesmente aquele terreno, ele era dividido entre elas e era uma linha certinha entre elas. Aquela linha vinha como se fosse uma régua, elas vinham de forma certinha, de forma, cada uma do seu lado, mas de forma bem visivelmente dividida entre aqueles dois terrenos. E de forma assim, como se tivesse uma régua entre elas, que elas não passavam para o outro lado, mas vinha aquilo muito certinho. Eu simplesmente pisava do outro lado, onde não tinha formigas. E quando eu chegava daquele outro lado, eu ficava maravilhada, porque de um lado tinha essas formigas que cobria todo aquele espaço de terra, e quando eu passava para o outro lado daquela linha, amados, coisa linda que o Senhor me mostrava. Era uma infinidade de borboletas e todas pousadas no chão. Mas eram borboletas que eram incríveis, as suas asas. Elas eram simplesmente lindas. Era cada uma beleza mais extraordinária que a outra. E eu me lembro que todas eram tão lindas que eu me deitei no chão para apreciá-las melhor. E eu deitava no chão e ficava olhando o detalhe de cada borboleta. Tinha uma, inclusive, que ela era da cor prata e ela soltava luzes dela, aquela borboleta prateada, mas era um prateado que exalava uma luz e era a coisa mais linda de ser vista. E eu ficava ali estonteada, olhando, admirando como era lindo ver aquela cena que eu estava vendo naquela hora. E aí eu olhava para outra borboleta. Quando eu olhava para outra borboleta, aquela outra borboleta, ela me mostrava um azul tão suave. Era um azul que praticamente era como se fosse uma luz, né? Era um azul tão suave, mas tão suave. Era um azul assim, meio que sublime, posso dizer. E aquela luz aquele azul também me chamava muita atenção, mas era uma infinidade, era cada uma mais linda do que a outra, mas elas eram tão lindas, mas eu prestava atenção em algumas que estavam mais próximas a mim, que era aquela prata no meio ali, que eu olhava e chamava a minha atenção, porque ela irradiava uma certa luz, um brilho lindo daquelas asas prateadas que reluziam.
E aí aquela que era azul, aquele azul sublime, aquele azul quase que sumindo. Mas eu via que nas asas dessa borboleta azul, bem sublime, muito lindo, estava escrito algo que eu não conseguia identificar o que estava escrito. E ela vinha assim, uma frase escrita naquela borboleta, e eram palavras assim todas desenhadas. Era assim uma frase desenhada, assim, tipo como se fosse um arco-íris naquela borboleta, assim, né? Imitando um arco-íris, aquela frase vinha assim de forma oval. E eram frases todas trabalhadas. E estava escrito algo que eu não conseguia identificar o que estava escrito. Mas era encantador de olhar, era lindo de ver. E quando eu olhava aquelas borboletas, elas, quando levantavam voo, elas levantavam o seu voo, mas ficava baixinha. Ela simplesmente saía do seu lugar e já pousava logo em outro lugar. E todas também não se misturavam com aquelas formigas que estavam do outro lado, com aquelas tanajuras que estavam do outro lado, e todas divididas simplesmente como se fossem alinhadas aquele plano, aquele terreno. Elas não se misturavam com as formigas e as tanajuras que estavam do outro lado. É como se você olhasse um chão com um piso e aquela linha, né? Como tem os pisos assim no chão, você tem aquelas linhas de cada piso. Então você imagina um alinhamento para um lado, as borboletas, e um alinhamento para o outro lado, as formigas e as tanajuras. E assim, quando eu saí daquele lado daquelas formigas e passei para o lado das borboletas, amados, eu esqueci aquelas formigas que estavam lá do outro lado, que elas poderiam juntar em mim e me morder. Eu estava totalmente despreocupada, porque eu sabia que o chão que eu pisava era algo tão sublime, era algo tão maravilhoso, que mesmo eu deitada ali no chão, eu não me preocupava mais com o outro lado que estava ali, com aqueles formigões, com aquelas tanajuras. Eu simplesmente apreciava aquela maravilha que Deus me mostrava ali. Eu só queria olhar e contemplar as maravilhas que era contemplar aquelas borboletas, aquelas asas, que era como se fosse um desfile, elas estavam ali em milhares. E eu ficava assim, eu ficava maravilhada. Eu acordei assim, maravilhada. E o sonho do outro dia já era diferente. O sonho do outro dia, que também foi outro sonho maravilhoso, foi também com um lindo jardim. E esse jardim, ele era feito de cetim rosa, aquele cetim, aqueles rosa bebê, e brilhava. Só que quando eu me aproximava dele, eu chegava numa cerca de madeira e eu olhava aquele jardim lindo e era de pano, e era cetim, aquele rosa bebê. E as suas flores eram feitas também de cetim, rosa bebê. E aí eu me lembro que o meu pai, que não está mais entre nós, né? Ele partiu para os céus. E aí ele no sonho falava para mim: não mexa aí. E eu falava: não estou mexendo, eu só estou olhando. E saía de perto daquela cerca. E adiante, quando eu olhava ao longe, onde meus olhos podiam alcançar, eu via muitas flores rosa, muito tom rosa, e era todos os tipos de rosa, era rosa claro, era rosa escuro, eu só sei que era muito rosa, e ao longe eu via como se fosse assim não sei se bem dizer uma gruta, uma rocha, e ela exalava uma cor linda também dela, um tom azulado. Era uma rocha que ela emitia um tom de cor azulada. E lindo, era longe. E eu avistava assim aquela paisagem daqueles tons rosa de todo tipo e mais aquela rocha, meio tom azulado de longe. Amados, que coisa linda que o Senhor me mostrou. E eu falei, eu não posso deixar de falar essa maravilha, mais essa pérola que o Senhor trouxe
para a minha vida, como tem trazido para tantos irmãos, né? E eu creio que é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos dando esperança, é o Senhor nos dizendo que algo sublime tem para aqueles que vencerem. Nós não vamos mais nos preocupar com as dificuldades, com as ameaças, com a parte ruim dessa vida, dessa terra, que estamos sujeitos a passar. Mas quando passarmos dessa parte para outra, que o Senhor tem preparado para nós, vai ser dessa maneira. Nós vamos esquecer o risco, nós vamos esquecer o perigo, nós vamos só nos alegrar, nós vamos só regozijar. E assim foi quando eu passei daquele formigueiro para um lado e só me deliciava em contemplar as maravilhas, que era olhar aquelas borboletas. E depois aquele jardim de todas as cores, que eu via nos tons rosa, somente rosa, mas de todas as tonalidades. Então, amados, eu não sei o que está esperando a gente em 2024. Eu sei que 2023 trouxe a muitos, não coisas muito boas. Eu não posso dizer o mesmo, eu fui muito abençoada em 2023. Mas eu creio que 2024, se esse 2023 não trouxe coisas muito agradáveis, eu creio que 2024, aqueles que ficarem firmes com o seu Jesus, aqueles que estiverem buscando a sua face com verdade, aqueles que estiverem realmente se entregando a Ele de todo o coração, eu creio, pelo que o Senhor me mostrou, que não vai nem mais se lembrar, não vai mais nem se lembrar, não vai ter o que temer, porque o Senhor nos dá uma segurança tão grande quando passamos para o lado do Senhor, quando passamos a buscar sua face, que tudo aquilo que nos trazia medo, que tudo aquilo que nos trazia insegurança, né? Você não lembra de mais nada. Eu creio que 2024 vai ser esse 2000 que, mesmo que possa vir aflições, mas vamos passar dessa maneira, assim, como se estivesse num jardim cheio de borboletas, encantadas, cada uma mais linda que a outra, como aquele jardim que o Senhor me mostrou florido e com rosas de todo tipo de tom de rosa. Eu creio, amados, que o 2024 ele pode estar recheado de uma série de preocupações, mas aqueles que se firmarem no Senhor Jesus não vai sentir. Ele vai se sentir assim como eu me vi, naquele jardim lindo, naquele chão, com aquelas borboletas, cada uma mais linda que a outra. Confia no Senhor, meu querido, que Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com a nossa família, mas com todos aqueles que estiverem servindo ao Senhor. Vamos então, amados, ficarmos mais firmes com o Senhor. Vamos buscar com mais intensidade a sua face, porque o Senhor, Ele guarda, Ele protege, Ele cuida, Ele zela daqueles que o servem, daqueles que se entregam a Ele. E que o Senhor nos abençoe e que cuide de cada um de nós. Deus abençoe a todos.